Programa ricardoholandini.net. Oferecimento Safe Web, segurança da informação. Exatron, produtos inteligentes. Finger Móveis Planejados, o design europeu com a precisão alemã. E Restaurante Prince. Apoio D1 Telecom, a internet mais rápida do estado. E Publivar On. Alô amigos, estamos começando mais um programa ricardoholandini.net. Estamos numa nova era, a era da internet, que muita coisa na comunicação mudou, mas em especial as redes sociais. Todo mundo acha agora que elas resolveram tudo, que publicidade, assessoria de imprensa, que outros veículos tradicionais de comunicação não servem para nada. O que serve é redes sociais, mas a gente tem acompanhado já, principalmente depois que começou o terceiro turno das eleições do ano passado, que a gente deve ter muito cuidado com as redes sociais. Para falar sobre isso, está aqui a jornalista Daniela Goulart. Daqui a pouco. Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. Daniela Goulart, seja bem-vinda ao programa Ricardo Orlandini. Prazer, Ricardo, tudo bem? O que tu achou dessa? O que tu tens acompanhado? Porque assim, tu é jornalista por formação, trabalha na área de marketing, assessoria de imprensa, veículos de comunicação há algum tempo e tem alguma experiência nisso, né? Mas o pessoal está pisando na bola no uso puro e simples das redes sociais, né? É como tu falaste, né, Ricardo? Quando as pessoas e as empresas, por consequência, começam a utilizar as redes sociais, elas acham que elas servem para é um remédio para qualquer mal, né? E pelo contrário, ser mal utilizado, aí sim que ela pode provocar um mal ainda maior, né? E é esse o cuidado assim que a gente tem a orientar os clientes no uso das redes sociais, né? É uma coisa assim, a gente falou no início, eu dei o toquezinho do que está acontecendo em Brasília, né? Uhum. E não só em Brasília, em vários políticos durante a campanha do ano passado e neste ano parece que tem o terceiro turno das eleições, né? E continuam brigando. Não se encerra nunca, né? Não se encerra, não termina as eleições. E a família fala mal um, fala mal do outro. E coisas que chegaram a absurdos de uso nas redes sociais, né? E eu não estou falando especificamente só do presidente da República e sua família. Tem muita gente, em todos os estados está acontecendo isso. É que a gente vê aqui no Rio Grande do Sul que acontece mais em Brasília, mas acontece em todo o Brasil. No Rio está acontecendo problemas, São Paulo está acontecendo problemas, outros estados estão acontecendo problemas, não só na área política e pública, quanto nas empresas que não sabem usar as redes sociais. E as pessoas que não sabem usar as redes sociais. Tem gente que acha, como é que descobriram que eu fiz isso? Eu digo, tia, quando tu for contratada, o RH da empresa olhou naturalmente vai ver o teu perfil, né? Então, o Dani, a tua empresa, tu tens uma palestra, tu tem um kit de assessoria para empresas com relação a redes sociais. Fala um pouquinho disso e a importância de como a gente tem que levar a sério as redes sociais. O que a gente percebe, né, Ricardo Orlandini, enfim, o que a gente percebe é que as pessoas ainda, por mais que tenha toda uma noção do quanto a repercussão da internet, né, ela potencializa qualquer fala, qualquer escrita, as pessoas acham ainda que nunca vai acontecer com ela.
Isso seja na parte pessoal ou empresarial. Exatamente, Falo, nossa, como é que essa pessoa se expôs dessa maneira, ou como é que essa empresa se expôs dessa maneira, e ao mesmo tempo a própria pessoa está se expondo e tá falando, né? Então, o que a gente procura oferecer, né, seja para o meio empresarial ou até para profissionais liberais que às vezes não sabem que hoje a gente não pode mais separar a vida pessoal da vida profissional, né? Esses dias eu até fiz um post colocando assim a dificuldade que eu estava tendo em administrar tantos perfis meus. Porque era um perfil profissional e um perfil pessoal. E realmente, onde delimita, né, essa linha em que a gente tem a Daniela, pessoa física, né? E a Daniela, pessoa jurídica, que se relaciona com seus clientes e tal. Então, isso hoje está tudo muito misturado. E as empresas, por muitas vezes, ainda mais pequenas e médias empresas, elas ainda não conseguem navegar com tranquilidade nesse meio. Né? Então, às vezes, elas falam de um produto e daqui a pouco seu executivo está falando de algum concorrente justamente na rede social, né? abertamente, exato. Mas ele, pessoa física, acha que pode fazer isso. Né? Não então, existe muito essas questões assim de como se comportar na rede social, né? Seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Ô Daniela, tu vê o seguinte, quando começou as redes sociais, né? Vamos lá, 2000 e alguma coisa, essas novas redes sociais aí. Essas que ganharam essa dimensão toda que a gente tem, né? Eu sou do tempo ainda do Orkut. Do Orkut. Tinha que ser convidado para entrar. Né? Exato. O Roberto Aguiar me convidou para entrar. Ele é bom amigo. Ele pagou um voucher. Lembra que tinha gente que pagava. Lembra disso, Roberto Aguiar? Gente que pagava voucher para entrar na rede do Orkut. Mas a gente não imaginava, eu criei lá o perfil Ricardo Orlandini, eu nunca imaginei que esse perfil Ricardo Orlandini ia se tornar um perfil tão público, e não só tão público, quanto teria um momento que eu tinha que dar um corte, que é o que eu fiz. A questão de 2 anos eu dei um corte, na minha rede eu tenho um Instagram e um Facebook público, e tenho um privado. Tá? Fotos de família, meus netos, ou eventos privados, eu trato no perfil privado, que é um perfil familiar, que vamos lá, 50 pessoas. É a família. Que é a família mesmo, é o álbum de família. É o álbum de família. E tem gente que não se fragou disso e trata o perfil público e bota aquelas fotos lá com o namorado, com o marido, naquelas poses sexy, coisa e tal. Daqui a pouco o RH manda um bilhetinho azul, ou o que houve. Não, tu ferisse uma norma, tu te expusesse. Existe isso? Existe, gente. Exato. Existe. As organizações veem o teu Twitter, o teu Facebook, o teu Instagram, tudo, né? Tô certo? Tá certo, sim. Hoje a gente tem essa preocupação, né? Porque a gente é visto, né? O tempo todo. Assim como a gente vê os outros nos veem. E a partir do que a gente está expondo, as pessoas nos analisam, nos julgam, nos criticam. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado, seja uma marca pessoal ou uma marca empresarial, com a maneira com que a gente se posiciona nas redes sociais. Porque as pessoas estão nos avaliando, não só o RH, como os outros colegas, como os outros pares estão vendo. Né? Então, esta preocupação em ter, assim, até uma certa discrição, né? Com relação ao que a gente comenta, com relação ao que a gente publica, é uma preocupação dos nossos dias, eu diria. Né? Quando a gente fala da sociedade do espetáculo, a gente está vivendo a sociedade do espetáculo, assim, numa potência muito, muito grande, porque as pessoas compartilham, né? Tudo pode ser compartilhado, tudo pode ser comentado, e isso ganha uma proporção que muitas vezes as pessoas não têm noção. E daqui a pouco tu curte uma coisa que não devia ter curtido, tu compartilha alguma coisa que não deveria ter compartilhado, tá?
tu compartilha fakes, tá? E fakes pesados. E às vezes defende isso com uma veemência, né? Sem saber a origem, sem saber se é verdade. Pesados. Ah, mas a fulana disse isso, fez isso, aquilo outro. E aquilo já era requentado, já era mentira. Volta e meia requentam uma coisa que foi no passado, já era um fake. Traz à tona um assunto de 4, 5 anos atrás, né? E hoje as polícias estaduais e federais, e a federal, estão monitorando isso. Não é porque o ministro lá do STF quer, não é isso. Eles monitoram porque tem as questões entre pessoas físicas, né? Eu vou lá e estou denegrindo a imagem da Daniela. A Daniela está denegrindo a minha imagem. Eu estou dizendo uma inverdade da Daniela. Existe um foro que não é a censura, né? Existe um foro na justiça para resolver isso aí na polícia. Não é censurar o Orlandini ou a Daniela, já deixando claro que eu sou contra a censura. Mas as pessoas têm que saber que, como é um mural público que todo mundo vê, eu não posso falar mal do Roberto Aguiar e ficar por isso mesmo. Né? Eu vou responder no foro adequado sobre ter feito Exatamente. Isso aí. E tem gente que entra de gaiato, né? Ah, eu curto um negócio que não é verdade, eu compartilho um negócio que não é verdade. Eu acho até, né, Orlandini, que às vezes é uma ingenuidade, um desconhecimento que as pessoas têm, não é, do quanto um ato, não é, ainda hoje, por exemplo, as pessoas veem o Face, o Instagram muito como uma brincadeira. E ele, de certa forma, ele tem esse perfil de ser uma brincadeira, porque é instantâneo, tu colocas as coisas da tua vida, o Stories hoje que a gente fala também tanto que está ganhando uma dimensão muito grande, justamente pela instantaneidade que ele tem, que desaparece em 24 horas, só que aquelas 24 horas em que ele está no ar é capaz de fazer um estrago muito danado, né? Porque uma pessoa vê, já manda um direct pro outro, já compartilha aqui e quando vê tá um buchincho terrível, como a gente diz, né? Vocês viram a Dani falar esses termos que nós vamos falar no segundo bloco agora, que ela vai nos explicar as orientações que a empresa dela dá para empresas e até para pessoas físicas, personalidades, de como se comportar nesse mundo digital das redes sociais. Já voltamos. A milanesa recheado, grelhado ou com molho de nata. O filé você escolhe e a mostarda continua muito forte. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. Teleentrega 999613795. Oi, sou Jean Carlos Santos, diretor-presidente da Datacentrix. Somos uma empresa de cloud computing, especializado em servidor corporativo na nuvem. Nosso telefone é 51 3021 0300 e nosso site www.datacentrix.com.br. É um prazer atendê-lo, será um prazer atender os novos amigos e clientes. O melasma se aborda esse tema muito frequentemente e se esclarece de uma maneira objetiva, que o melasma compromete principalmente mulheres, né, após a gravidez, mulheres que usam anticoncepcionais por longo período, aí está envolvido um fator predisposição genética, mais falta de cuidado com a exposição ao sol, à radiação luminosa, ou seja, quem tem predisposição a ter um melasma que não usa um fator de proteção solar indicado, fatalmente vai aumentar o seu melasma e se tornar mais evidente e mais limitante do seu ponto de vista até social. O melasma compromete principalmente a região frontal, região malar, região supralabial e difere do grau de hipercromia, ou seja, de concentração do pigmento. E é limitante do seu ponto de vista social. E nós hoje, dermatologistas, lançamos mãos de técnicas que visam a diminuir
e ou eliminar o melasma, dependendo da profundidade. E nós temos, assim, exemplos de casos de pacientes que apresentam melasma e que se submetem a nossas técnicas, que são muito boas para o melasma e que tem um fator limitante, isso que eu coloco para minhas pacientes. O tratamento do melasma só vai ter sucesso se contarmos com a cumplicidade do paciente. O que é? É o paciente usar filtro solar adequado, realizar o tratamento complementar com fórmulas despigmentantes e de resultado muito bom. E hoje nós contamos com um produto, uma cápsula, um tratamento via oral, em que nós prescrevemos uma cápsula, o médico dermatologista prescreve uma cápsula, à base de um produto, uma resina de um pinus lá da costa da França, chamado polipódio leucotomus. É uma cápsula com piquenogenol e polipódio leucotomus que aumenta a fotoproteção, é a base de antioxidantes e melhora, ajuda, é um coadjuvante bom no tratamento. Antioxidante que melhora não só a nossa pele, nem a proteção fica maior, quanto melhora a saúde das nossas células em geral. Meu nome é Fernando Guimarães, sou médico dermatologista, estou à disposição para esclarecimento a respeito do que há de novo no tratamento do melasma. Estamos de volta com o programa RicardoOrlandini.net, que tem a filmagem da Vídeo Ágape do Roberto Aguiar, aí, especialista em produção de programas de televisão. Mas, Daniela, tu desse alguns termos, né? Eu gostaria que agora tu desse a consultoria para quem está nos assistindo aí, de como, vamos começar pelo mais fácil, pessoas físicas se comportarem nas redes sociais, tem todo esse esquema de trabalho, de privacidade familiar, uma série de coisas, né? Que o pessoal curte o que não devia curtir, compartilha o que não devia compartilhar, mesmo naquelas coisas que em 24 horas saem, né? Somem, mas em 24 horas faz um estrago muito grande. E depois o comportamento das empresas com relação a isso. E no final, se tu puder falar um pouquinho da gestão de crises causadas ou não por disseminação de alguma notícia, de algum fake ou de até alguma coisa verdadeira nas redes sociais. A palavra contigo. Tá bem. Bom, Orlandini, o que a gente costuma dizer quando fala com pessoas físicas, com profissionais liberais e tal? A gente sempre fala, pense que você está num salão de festas e que o microfone é teu. E tu tá em cima do palco. Tu tá em cima do palco, tu é a estrela daquilo e tem centenas de pessoas amigas, não tão amigas, potenciais compradores, potenciais chefes, contratadores, né? E que você vai falar ali. Você postaria a mesma coisa do que falaria nesse momento? Eu acho que isso é assim algo que a gente pode sempre pensar quando vai postar algo. Porque essa questão de estar atrás, seja do celular, seja do note, nos dá uma certa liberdade, né? De que a gente pode fazer o que quer, pode xingar, pode expor opinião, tá que ninguém vai te pode ver. falar, exato, que é uma coisa assim, eu larguei e agora dane-se, mais ou menos assim, sem medir as consequências do que pode vir daí. Então eu sempre dou esse exemplo, né, de que faz de conta que tu é a estrela desse palco, que as pessoas dizem, realmente eu não comentaria o que eu comentei em determinada circunstância, porque aí tu consegue ter um filtro, né, de até uma etiqueta pessoal de como se comportar, porque todos nós precisamos trabalhar, viver, se relacionar. Então, antes tu falaste aí da época que a gente vive hoje, o terceiro turno das eleições, e na época das eleições isso ficou muito vívido, né? Esses momentos assim que são mais efusivos, de opiniões divergentes, fica muito vívido quanto relações se desgastam, não é? Sejam elas familiares, de amizade, profissionais, por opiniões mal colocadas. Esta última eleição foi típica. Famílias e amigos brigaram por quem não merece a nossa consideração. Nenhum político
nenhum partido político merece que a gente brigue com um amigo ou brigue com um familiar. Não merece. Isso. Eles não merecem essa consideração. Exato. Porque eles não têm aconteceu consideração muito nenhuma. isso, né? E aconteceu muito isso. Às vezes, mágoas que se perpetuaram, né? E que a gente ainda percebe nas pessoas. Até hoje. Passados aí 6 meses, né? Das eleições, ainda há ranços, né? Como a gente diz, que não se resolveram. E às vezes ou por uma curtida, por um compartilhamento, por um comentário infeliz, que se a pessoa fosse fazer essa análise de eu estou sendo visto por esses tantos milhares de amigos que eu tenho e por mais os amigos deles, não faria. Né? Então acho que a gente tem que ter, assim, não é uma autocensura, mas um filtro, pelo menos a gente tem que ter. E isso tem que se levar também para as empresas, né, Orlandini? Quando a gente fala assim de falar de setores, falar de segmentos, às vezes as empresas conseguem fazer isso com uma certa maestria, mas não conseguem reverter aquilo para melhorar a sua imagem ou para projetar mais vendas e tal, né? Que hoje as redes sociais nos possibilitam fazer isso. Né, ter uma visibilidade maior. As redes sociais querem ganhar dinheiro e querem que a gente ganhe dinheiro também, né, para que eles se perpetuem cada vez mais. Então, essa questão assim a gente procura levar na comunicação empresarial, né, buscar fazer aquilo que é o voltar para a base, como a gente diz. Não adianta sair feito louco divulgando o que a gente quer nas redes sociais ou o que a empresa quer, sem ter feito um planejamento, né, do que se quer alcançar, que público se quer alcançar, o que se quer divulgar, porque esse planejamento estratégico digital que a gente fala é como um planejamento estratégico qualquer. Né? A gente tem que traçar objetivos, a gente tem que fazer planos de ação e o que vai para a rede social é o espelho disso, é a continuidade desse planejamento. E o que muitas vezes a gente vê nas empresas, principalmente médias e pequenas empresas que não têm um departamento de marketing mais estruturado, é que elas vão para as redes sociais sem ter feito o tema de casa antes. Né? Isso aí vai para as redes sociais e não dá o resultado esperado. Né? Porque não foi acompanhado de um planejamento. E a outra questão, né, que eu até te faço uma pergunta. Teve gente que abandonou o sistema tradicional de mídia, né, em rádio, televisão, revista, de jornais, tá? Eu sei que o mundo mudou, mas nem tanto assim, tá? E foi só para as redes sociais. Mas a rede social daqui a pouco é o seu umbigo. Exato. E só o umbigo. Né? E outra coisa que a gente costuma falar muito é com relação assim, a gente ter uma casa digital. Né? Porque o Facebook não é nossa casa. Daqui a pouco lá o seu Mark Zuckerberg decide que não quer mais brincar. Não, e pronto. Alguém lá decide que eu não gosto. A Daniela Goulart fez isso. Eu não quero, e ele te bane e acaba com a tua vida. E pronto. E aí se tu tem toda a tua comunicação focada ali, né? Teu negócio tá ali, tu simplesmente fica sem nada. Né? Assim é com o Instagram, assim com o YouTube, assim é com o LinkedIn. Quer dizer, não são meios de comunicação que são nossos. Sim. A gente usa eles, né? Enquanto essas organizações, essas companhias assim o permitirem. E estão sempre impondo novas regras que a gente tem que ter muito fôlego para poder acompanhar. Né? Então eu falo assim, tem que ter, as pessoas às vezes dizem, mas um site hoje, tem um site, é uma coisa tão ultrapassada, não é. Não. Né? Assim como, anunciar na TV é tão ultrapassado, não é. Assim como a rádio, assim como os veículos, nós que somos da geração assim que era analógica e se obrigou a virar digital, né? E acho que isso é um privilégio, porque a gente consegue pegar o melhor dos dois mundos, né? A gente sabe o valor que tem uma comunicação ainda impressa, né? A gente sabe o valor que tem um programa de televisão, né? Esse debate que é possibilitado aqui, nas redes sociais ele se dilui, né? E a gente não consegue ver um ganho, às vezes consegue ver só perda, que é o que acontece às vezes nas gestões de crises que tu comentaste antes. Às vezes marcas são colocadas em exposição nas redes sociais e a gente já teve aí casos do Todinho, por exemplo, que foi bem
bem debatido e tal, todo o esforço que a marca teve que fazer para se recompor, e esforço de imagem, esforço financeiro, né, que teve que fazer às vezes por um comentário infeliz ou por uma dimensão que se tornou uma dimensão tão grande que não era necessário ter tido toda aquela repercussão que teve. E as marcas sofrem muito com isso e têm que estar preparadas para saber administrar essa possível crise. Daniela, essa palestra, esse evento que tu faz, essa consultoria que tu dá, quem quiser entrar em contato, olha, eu queria que a Daniela falasse com o meu marketing, falasse com a minha empresa, ou eu sou de uma associação, de uma entidade, eu quero, Dani, vem cá, nos conta um pouquinho dessa história, como é que faz para entrar em contato contigo e como é que funciona esse pacote? Tá, é isso, a gente tem várias possibilidades assim que customiza conforme a necessidade do cliente ou da associação. Agora, por exemplo, na BIMAC, no dia 23, a gente vai dar um curso focado no B2B, de como as empresas então conversam com os seus públicos no B2B, na internet. Não é? E assim como eu estou nas redes sociais também, porque não posso me furtar, também eu tenho a minha casinha digital ali, que é o danigoulart.com.br, né? O Goulart. Goulart. Teria alguma coisa a ver com aquele Goulart? Aquele Goulart lá teria. São todos missioneiros, né? Meu pai é missioneiro também. Também naquela. Dani, muito obrigado. Obrigada eu, Orlandinho. Esse sucesso tema é aqui para vocês. Legal, esse tema é muito legal. As pessoas físicas, quanto as empresas, têm que ter muito cuidado no transitar nessa floresta que é a internet. Pode ser muito legal, mas pode virar um inferno se tu não souber jogar direitinho ali dentro, se tu clicar onde não devia. Muito obrigado, Daniela. Até o próximo programa. Há mais de 50 anos, o restaurante Prince oferece a seus clientes o original sanduíche aberto, os filés à milanesa, recheado, grelhado, com molho de nata, acebolado ou alho e óleo. Aberto nas noites de segunda a sábado, é perfeito para o happy hour e jantares entre amigos e família. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. O endereço pode parecer novo, mas a mostarda continua muito forte. Teleentrega 999613795. Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui.